Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O mercado acompanha hoje a super quarta da inflação. Isso porque aqui no Brasil e nos Estados Unidos serão divulgados os índices oficiais que medem os preços. Por aqui o IBGE divulga agora às 9 horas um novo dado. A expectativa é de que a inflação desacelere em março e tenha um avanço de 0,25% segundo a pesquisa Reuters. Com isso, em 12 meses, o índice ficaria em 4,01%. Mas o ponto que os economistas devem observar é a inflação de serviços e o núcleo do grupo dos domésticos. Isso porque, uma vez que o Banco Central tem apontado uma preocupação nesse sentido, principalmente por causa da pressão de salários sobre os preços. Já nos Estados Unidos, a cautela é grande, uma vez que a economia tem dado sinais de uma inflação mais persistente, o que obriga o Federal Reserve a manter os juros mais altos por mais tempo. A projeção de economistas aponta para um avanço do índice de 0,3% na comparação mensal e de 3,4% na base anual. E o Brasil tem um futuro promissor na inteligência artificial. É o que acha o Alex Zarpiro, que é executivo do SoftBank, que conversou com a Larissa Coelho, da equipe de economia da CNN Brasil, no evento Brazil at Silicon Valley, que acontece lá nos Estados Unidos. Para Alex, é preciso aplicar por aqui o que surge já na Europa e nos Estados Unidos. Vamos ouvir. Eu acho que é muito promissor, né? A gente tem, por exemplo, nós estamos olhando o setor de agro agora com coisas bem interessantes que estão sendo aplicadas. Setor de crédito, né? A gente sempre fala que o Brasil é um país que tem uma dificuldade, né, para você ter crédito. E se você consegue resolver isso baixando o risco dando uma taxa de juros melhor, seja para o consumidor final ou para a empresa, então as oportunidades elas são inúmeras. E eu acho que o empreendedor brasileiro, tanto que está aqui na feira no Brasil Silicon Valley, mas no Brasil é extremamente criativo e muito capaz de trazer essas tecnologias que estão surgindo na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia para aplicarem no dia a dia do Brasil. E a agência de classificação de risco, a Fitch, ela cortou a perspectiva de crédito soberano da China para negativa por causa dos riscos para as contas que foram agravados nesse momento de crescente incerteza dos modelos de crescimento do país. Esse rebaixamento de perspectiva de estável para negativo indica que é um rebaixamento possível no médio prazo, mas existe uma possibilidade de rebaixamento possível da nota de risco do país no médio prazo. Mas, por enquanto, a agência ainda afirma o rating da economia chinesa em A+, ou AAA, que é a terceira categoria mais alta. A gente lembra que a Fitch não é a primeira a adotar essa medida, já que em dezembro a Moody's também adotou uma medida semelhante, enquanto Pequim intensificava os esforços para estimular uma fraca recuperação pós-Covid com apoio fiscal monetário também. Nessa decisão do rebaixamento, a Fitch explica que isso não significa que a China dará um calote, mas que existe uma polarização do crédito, porque os governos provinciais estão com uma saúde fiscal mais fraca. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto às 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá!